Agora a gente volta a Brasília, porque começa a valer hoje um novo Código de Trânsito Brasileiro e isso interessa muito não só a quem é motorista, mas todos nós somos influenciados por essa lei. E o Kenzo Matida traz pra gente o que muda a partir de hoje, Kenzo? Olha só, Carla, uma das principais mudanças ali é na carteira de habilitação, né? Que mudou aquele prazo para renovação dessa carteira de habilitação. Mudou de 5 para 10 anos aí. Também tem o limite de pontos para os motoristas, para que os motoristas tenham esse documento suspenso. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a repórter Natália André, que está acompanhando esse assunto de perto e agora vai trazer todas as informações sobre essa mudança no Código de Trânsito Brasileiro. Né, Natália? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Kenzo, muito obrigada. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Essas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro eram promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro lá atrás, em 2018. Falava muito sobre essa questão dos pontos. Até ontem, os condutores perdiam a habilitação se passassem dos 20 pontos, por autuações, por multas. E agora, a partir de hoje, esse limite é de 40 pontos, o mínimo, na verdade. Depois vem a validade, a questão da validade para renovação da habilitação. Até ontem eram 5 anos, a partir de hoje a validade para a renovação é de 10 anos. Tem outras mudanças, como por exemplo o caso da cadeirinha. Os pais que forem flagrados sem a cadeirinha, para a idade específica ali dos seus filhos, podem ser, aliás, vão ser multados agora em infração gravíssima e podem ter o veículo retido. Além disso, a questão do recall, os condutores vão ter agora até 1 ano para irem até as concessionárias, fazerem a troca da peça quebrada. Se não fizerem, essa pendência vai constar na documentação e o motorista vai ter problemas na renovação ali do licenciamento. Falando nisso, tem um benefício para os condutores que ficarem até 12 meses sem nenhuma autuação, sem receber nenhum ponto, Aí o benefício pode ser fiscal ou tributário, por exemplo, desconto no licenciamento, na renovação da CNH e também até para locação de veículos. Como eu disse, eram promessas do presidente Jair Bolsonaro, que sancionou essas mudanças todas em outubro do ano passado e a partir de hoje vai ter já essas regras novas entram em vigor. Teve coletiva de imprensa mais cedo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, com representantes ali do Denatran. Todos reforçaram isso, que é curioso que essas mudanças venham no meio da pandemia, porque a pandemia já traz várias novidades, agora tem essas para o Código de Trânsito Brasileiro. Volto ao estúdio. Muito obrigado, Natália. Um bom trabalho para você. Bom, e com a ajuda dos nossos amigos lá do Videografismo, a gente preparou uma ilustração para reforçar quais são as principais mudanças na legislação de trânsito. Vamos ver aqui junto comigo. Um deles é o aumento da validade da CNH. De acordo com as novas regras, os motoristas com menos de 50 anos poderão renovar a carteira de habilitação a cada 10 anos. Então, quem tem entre 50 a 70, o procedimento de renovação deve ser feito a cada 5. E para quem tem mais de 70, a renovação deve ser feita a cada 3. Então, 10, 5, 3. Outra mudança é em relação ao aumento no limite de pontos da CNH. A nova lei amplia de 20 para 40 pontos o limite que o motorista pode atingir num prazo de 12 meses. Só que aí tem algumas ressalvas, viu? Se houver uma infração gravíssima nesse período, o limite cai para 30 pontos. Se você cometer acima de 2 infrações gravíssimas, aí o limite continua em 20 pontos. O transporte de crianças em cadeirinhas também sofre algumas alterações a partir de hoje. Para você que é mãe, pai, carrega o filho no carro sempre, olha só. A obrigatoriedade do acesso no banco traseiro, que atualmente é para quem tem até 7 anos e meio, foi ampliada para menores de até 10 anos de idade, com um detalhe: para aqueles que não atingiram 1,45 m. Tem de ver o tamanho do teu filho aí. E, segundo a nova lei, a punição passa a ser mais rígida para acidentes graves. Então, em casos de lesão corporal, homicídios provocados por um motorista embriagado, por exemplo, ou sob efeito de alguma droga, ainda que não tenha sido sem intenção, a pena de reclusão não poderá ser substituída por uma pena mais branda. Então, são essas as principais regras, Carla, que as pessoas precisam se atentar a partir de agora.
Como eu falei, Código de Trânsito mexe com a vida de todo mundo, não só dos motoristas, como a gente está vendo aí. Eu vou chamar o Igor Gadelha, porque essas são mudanças muito importantes, Igor. Agora, eu estou pedindo até a você que refresca a minha memória. Eu me lembro muito do presidente Bolsonaro falar contra a cadeirinha e falar contra os radares. Agora, tem algumas dessas mudanças aí que foram promessas de campanha dele também? Esse projeto, né, das mudanças na lei de trânsito era uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que em junho de 2019, salvo engano, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente entregar esse projeto lá na Câmara dos Deputados. Na época ainda era Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, mas tanto a Câmara quanto o Senado fizeram uma série de mudanças ali em relação ao texto original do presidente Jair Bolsonaro. O presidente queria mexer muito ali na legislação dos caminhoneiros, não houve, né, esse acordo com o Congresso Nacional, que acabou modificando muito o texto. Aí o presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar 3 pontos do texto aprovado pelo Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional acabou ali derrubando os vetos do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, embora fosse uma promessa de campanha, não saiu como o presidente exatamente queria, né, o texto desse projeto de trânsito, mas o Congresso Nacional fez a parte dele ali, deu uma moderada, né? O presidente queria mais tempo ali para a suspensão da carteira de motorista, queria mais tempo para o prazo de renovação da carteira. O Congresso foi ali modulando e chegou nesse denominador comum. Interessante que, como a gente acabou de mostrar, a questão da cadeirinha ficou até mais rigorosa, né? Em vez de ser eliminada a necessidade da cadeirinha, como queria o presidente. Agora eu vou chamar então o Yuri Pita, porque tem uma outra coisa interessante nesse projeto, nessa nova regra, aliás, já está aprovada, já está em vigor, que diz respeito ao número de pontos na carteira. Então, por exemplo, para motoristas que exercem atividade remunerada, como os caminhoneiros, o limite é de 40 pontos, isso independentemente da infração cometida. Então, levando em conta esses últimos embates, esse detalhe seria uma espécie de aceno político para essa categoria dos motoristas profissionais? Tem um aceno forte, sim, Carla. O Igor Gadelha mencionou muito disso, que é justamente esse público dos caminhoneiros, que são uma das bases de apoio político que o presidente mais cuida ou que dedica atenção ali. E fica evidente quando se coloca essa diferenciação entre esses motoristas que exercem atividade profissional, que terão o limite dobrado dos 20 pontos anteriores para agora 40 pontos, independentemente do tipo de infração que é cometida. No caso de motoristas não profissionais, que não exerçam atividade remunerada, esse limite de 40 pontos ele pode variar, ele pode não ser atingido dependendo da quantidade de infrações gravíssimas, aquelas como dirigir numa velocidade muito alta, por exemplo, ou entre outras infrações que o Código de Trânsito brasileiro considera como gravíssimas. De qualquer modo, é um aceno importante, sim, numa categoria que é muito dividida, muito capilarizada e muito heterogênea, não é uma categoria coesa, mas que é, sim, uma base importante de apoio político para o presidente Jair Bolsonaro na sociedade brasileira.